Fala pessoal, tudo bem? Bom, como ontem foi tudo muito corrido, a gente não conseguiu mostrar muita coisa do Unity, eu decidi fazer aquele projetinho que eu fiz ontem, porém de uma maneira mais completa, começando ele do zero, tentar passar para vocês todas as etapas desse simples projeto, mas que mostra um pouco a maneira que eu quero lidar com esse tipo de coisa, como eu quero passar por esse processo de como a gente vai construir esse projeto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir meu Unity. Uh, vou criar um novo projetinho aqui. Criar dentro da pastinha aqui. Novo multiplayer. E aqui dentro Devel. Ele vai ser 3D, então vou criar um novo projeto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu trabalho com Visual Studio, é importar o Visual Studio 2015 Tools. Isso só vai fazer o link entre o Unity e o Visual Studio. Para quem não conhecer muito sobre isso, eu vou falar mais sobre isso depois, mas hoje em dia o Visual Studio é gratuito, você pode baixar a versão Community dele e utilizar de uma maneira gratuita junto com o Unity. Então, vou criar aqui uma pastinha. Essa é o modelo de estrutura que eu gosto, depois de muito tempo trabalhando. Esse foi o modelo de estrutura que eu acabei gostando mais de trabalhar, que é você criar uma pasta e guarda todo o conteúdo do seu projeto dentro dessa pasta especificamente. Então eu vou criar aqui, como o nome foi multiplayer, eu vou salvar ele de multiplayer novamente. E agora a gente vai criar aqui uma pastinha chamada Scenes, onde eu vou salvar essa minha cena que eu acabei de começar aqui. O nome dela vai ser main. Próximo passo, vamos criar um ambiente para esse jogo poder rodar. Criar um chão, criar alguma coisa. Então eu vou criar um novo Game Object aqui chamado Environment, que vai conter todo o conteúdo do nosso mapa em si. Então eu vou criar um cubinho aqui, vou colocar ele mais ou menos 100 por 100, 100 por 1 por 100, na posição 00 mesmo. Vou criar uma nova pastinha chamada Materials. Vou criar uma nova pastinha chamada Texture. Primeiro vou criar um materialzinho aqui, que vai ser o nosso ground. Eu só vou colocar uma corzinha nele aqui para a gente poder enxergar isso um pouquinho melhor. Vou colocar aqui, um tomzinho suave aqui de amarelo. Vou colocar nesse nosso cubo aqui. Agora eu vou criar o nosso personagem. Create. Vou criar um cubinho também. Adoro cubos, vocês vão perceber isso. Mas é um cubinho bem simples. Eu vou criar mais um material chamado Character. E vou botar a corzinha dele mais ou menos aqui num vermelhinho. Aqui, assim, eu gosto dessa cor. Então, beleza. Esse é o nosso personagem. Próximo passo agora vai ser a gente fazer ele realmente se movimentar durante o jogo. Eu preciso que ele se movimente. Antes da gente pensar no multiplayer, eu vou mostrar um pouco dessa parte de movimentação do projeto em si. Vou criar uma pastinha aqui chamada Scripts e vou criar um novo script C# chamado Character Controller. Certo? Um scriptzinho bem simples. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois como trabalhar com namespace. Eu só não quero perder muito tempo explicando tudo isso agora, porque eu acho que agora, nesse momento, não vai acrescentar muita coisa. Só deixa eu passar isso aqui para o lado. E vou abrir este meu script que eu estou trabalhando neste momento. Opa! Cadê o nosso Character Controller? Vou abrir ele aqui. Opa! O que está acontecendo aqui? Deixa eu dar um sync aqui para ver se ele abre o certo agora. Character, this character. Não. Espera só um pouquinho, deixa eu resolver isso aqui primeiro. Aqui, agora sim tá funcionando corretamente. Deixa eu abrir aqui o meu Unity. Esse outro projetinho eu vou passar para cá. E beleza. Tá aqui a minha classe que eu acabei de criar.
Então, para a gente começar a trabalhar, né, nessa parte de movimento, tudo isso, existem algumas coisinhas que a gente precisa pegar. Então vamos lembrar mais ou menos como que o personagem funciona. A gente vai usar aqui, deixa eu abrir o Paint para exemplificar um pouquinho melhor. Opa, Paint. Então a gente vai ter um cubinho. Esse cubinho ele vai se movimentar no eixo no X, no caso esse é o Z, e no eixo X. Eu quero que ele ande no meu chão, somente no meu chão, e ele vai olhar em direção ao meu mouse o tempo inteiro, como se fosse um dual stick shooter. Então a gente precisa basicamente de dois controles. Um é o controle que pode ser o mesmo controle unificado, que vai controlar essa movimentação dele e para onde ele está olhando nesse exato momento. Então aqui, esse Character Controller eu vou deixar por aqui, eu vou criar uma classezinha chamada Movement Controller. Eu vou até colocar um character na frente para a gente deixar bem especificamente que a gente está falando de uma unidade. Vamos abrir isso aqui. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para pegar essas coisas e que a gente precisa para fazer isso rodar certinho? Primeira coisa que eu sempre faço é transformar tudo em Protected Virtual. Por quê? Para que se a gente crie uma classe que tenha essa como base, a gente possa sobrescrever esses métodos, é só uma coisa que eu tenho o costume de fazer. Segundo passo aqui, vou declarar o espaço para os Inspectors Variables. A gente podia trabalhar com região para isso, mas nesse momento não faz muito sentido. O local é Private Variables, certo? Então, primeira coisa que a gente vai precisar identificar o pressionar do WASD ou do controle, do que for, para que a gente consiga movimentar esse nosso personagem. Então eu vou criar dentro do meu update, eu vou fazer uma chamada para um método aqui, que vai ser detect input. O que esse detect input vai fazer? A gente precisa pegar os dois axes, que é o horizontal e o vertical, salvar isso em algumas variáveis. Basicamente isso nesse momento. Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar salvar tanto o horizontal quanto o vertical input. Então eu vou criar duas variáveis aqui, private float vertical input e private float horizontal input. Eu vou pegar essas duas variáveis aqui dentro do nosso método. Então, o horizontal input vai ser igual ao input.getAxis horizontal. E o nosso vertical input vai ser igual ao input.getAxis vertical. Então, de uma maneira bem simples, a gente já está salvando as informações para esse nosso objeto. Qual que seria o nosso próximo passo agora? A gente precisaria... uma coisa, eu sei que eu estou no meio disso aqui, eu vou terminar esse script aqui, então só para a gente não se confundir muito, mas na verdade existem algumas outras coisas que a gente deve fazer também, porque esse nosso objeto vai estar andando em cima de um Nav Mesh, mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Na verdade eu vou mostrar agora, que vai fazer mais sentido se eu mostrar agora. Então, Nav Mesh, para quem não sabe, é uma solução de pathfinding do próprio Unity. Então, para você abrir ela, você vem aqui em Window Navigation. O que isso aqui faz? Isso aqui vai criar instruções de onde o seu personagem pode se mover. Então, basicamente, o que eu preciso? Eu preciso que esses meus objetos, por exemplo, o chão, eu vou criar alguns outros objetinhos aqui, ó, só para a gente ter alguns obstáculos. Sei lá, vou colocar aqui 2 por 10 por 2 de altura e posicionar isso aqui de uma maneira melhor aqui dentro, para que a gente consiga enxergar isso melhorzinho. Opa! Aqui, vou colocar mais pertinho do chão. Vou colocar algumas outras coisas aqui. Pode ser um pouquinho menor. Só vou jogar alguns objetos aqui para garantir que isso que tenham alguns elementos que sejam obstáculos para vocês entenderem o que é o legal do Nav Mesh. Vou colocar mais algumas coisas aqui. São coisas bem simplesinhas, acho que já está até bom, não preciso muito mais do que isso, eu só quero explicar para vocês mais ou menos como isso aqui funciona. Então beleza, eu vou lá em Navigation.
todos os meus objetos, para eles terem acesso a essa parte de navigation, eles precisam obrigatoriamente serem estáticos, ou seja, eles não podem se mexer durante o jogo. A gente pode até colocar obstáculos móveis de uma outra maneira que eu vou falar mais para frente, mas por enquanto vamos marcar eles como navigation static e dar um bake na nossa cena. Vocês estão vendo toda essa parte azul aqui? Vocês repararam que perto desses objetos aqui ele está marcando como não tem a partezinha azul, ou seja, o nosso personagem não pode chegar perto dele. E nesse caso, não é porque eles são obstáculos, é porque eles são muito altos. Baseado nas informações que eu passo aqui na minha parte de bake, ele vai saber que o meu agente ele tem um maximum slope, que é o tanto que ele consegue subir de 45 graus que está aqui. Como esses obstáculos exigem que o max slope seja maior do que isso para o personagem subir, ele simplesmente não é acessível. Mas se você for ver aqui em cima, ele está acessível. Mas eu vou corrigir isso aqui, só colocando eles em uma outra área. Eu vou colocar que eles não são caminháveis, eles são not walkables. Dessa maneira, você vai ver que eles simplesmente assomem, não permitem mais calculação, eles não vão nunca, o personagem nunca vai conseguir ter acesso ali em cima. Então beleza, o nosso NavMesh está pronto. Agora eu vou pegar aqui o nosso personagem. Tá aqui o nosso personagem, ele precisa de algumas coisinhas. Nesse momento, na verdade, ele precisa de um NavMesh Agent, que é o personagem principal que vai fazer esse personagem, esse objeto poder utilizar o sistema de NavMesh que a gente acabou de criar. Se você pressionar play aqui, você vai ver que ele já deu até uma descidinha, porque ele já está utilizando o sistema. Então aqui eu até vou pegar e mexer no Base Offset para deixar ele o mais certinho possível. Dá para ver que é algo em torno de 0.4, 0.45. Eu estou fazendo tudo isso em tempo real porque eu quero passar pelos mesmos problemas que vocês vão passar mesmo. Então não decorei nada, não ensaiei muito, é isso aqui mesmo. Beleza, maravilha. Vamos voltar para a nossa classe agora. Bom, aqui estava bem simples, são duas variáveis que eu estou salvando baseado no meu input. O input é a classe de entrada de comandos no Unity. Em projetos mais complexos você pode utilizar outras soluções, normalmente você até utiliza soluções próprias para isso, mas para esse tipo de coisa, para projetos pequenos, é perfeitamente plausível você utilizar isso. Então vamos lá. Peguei isso, agora eu preciso saber para que lado o meu player está olhando. E para eu poder saber isso, eu vou detectar uma posição baseado na câmera em relação ao meu mouse, dando um raycast disso para saber em que posição do chão a gente está. Primeira etapa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu ground, vou até renomear ele aqui para ground, e vou adicionar um layer específico para ele, que vai ser um layer ground. Por quê? Porque eu não quero que ele detecte quando o meu mouse estiver em cima desses obstáculos. Isso aqui não pode ser levado em consideração, porque senão vai ficar errado a mira dele, nem outros players, nem nada. Então dessa maneira eu garanto que o meu objeto sempre vai estar... Eu sempre estou dando um raycast corretamente somente para o chão. Então vou adicionar aqui esse meu Character Movement Controller no personagem, né, por favor. Vou adicionar o Character Controller agora, por mais que ele não faça nada. Vamos colocar aqui. Eu não posso chamar de Character Controller porque ele conflita com outro script do Unity que é o Character Controller. Então, por favor, vamos renomear. Depois eu penso em outro nome quando a gente for trabalhar nele mais pra frente. Vou salvar essa classe e vamos voltar a trabalhar com isso aqui. Então, beleza. Próximo passo, detectar para onde ele está olhando. Então, vamos lá. Private Vector 3 Looking Position. Certo? Eu vou pegar a posição que o meu personagem está olhando. Outra coisa que eu quero que eu possa especificar qual que é o layer específico que eu quero dar o raycast. Então eu vou colocar aqui um private layer mask ground mask ground layer. O que é isso? Eu quero saber aquele layer ground que eu coloquei lá, só que eu não quero colocar em nome aqui. Eu quero que eu possa escolher isso lá por fora. Então vou colocar aqui e aqui vem uma grande coisa. Eu já falei isso num outro vídeo, mas não declare variáveis públicas somente porque para você mostrá-las no Inspector. Não precisa fazer isso. E dessa maneira você garante que as coisas fiquem mais organizadas. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Então, se eu pegar aqui meu personagem agora, você vai ver que o meu ground layer está nothing. Eu vou mudar para ground. Saiu um L a mais ali, eu vou renomear aqui só para garantir, para ficar bom. Ele vai perder a referência provavelmente. Vou colocar o ground de novo. E vamos para frente. Então, beleza. Qual que é o próximo passo? Então, a gente vai dar um ray
Esse ray vai ser camera to ground. E eu preciso ter uma referência da câmera também, então private câmera. Main câmera. Eu vou colocar ele como serializable também, para eu poder especificar lá na frente. E uma coisa que eu vou colocar somente por garantia é que no meu awake, ele vai, obrigatoriamente, se ele for nulo, ou seja, se eu não tiver especificado nenhum, eu vou pegar a main camera mesmo. Então, se a main camera for nula, é igual a camera.main. Somente isso. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar a nossa main camera, vai dar um screen point to ray, baseado no nosso input.mousePosition. Muito simples. E a gente vai ter uma resposta desse ray, que vai ser o raycast hit. E o que a gente vai fazer? If physics.raycast, ou seja, eu estou traçando um raycast, que é traçando uma linha baseada no que eu preciso especificamente, que vai ser esse meu camera to ground, que é o nome do ray que eu estou fazendo, recebendo como parâmetro o hit, se ele acertar alguma coisa, a distância que eu quero que isso ocorra, eu vou colocar aqui 50, não precisa tanto, eu acho, mas vou colocar, e o meu ground layer, porque eu não quero que ele perca tempo dando raycast em coisas que ele não vai utilizar. Então, eu quero que ele dê o raycast somente no meu ground layer. Se ele acertar alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu looking position é igual ao hit.position point. Pronto. Tenho as duas informações que eu preciso. Eu tenho como é que o cara está pressionando aqui o WASD ou no controle do Xbox, e eu tenho a posição que ele está olhando. Perfeitamente. Agora ele não vai funcionar nada, mas agora que a gente já detectou esses inputs, a gente vai movimentar o player. Então vou fazer um outro métodozinho aqui chamado moveCharacter. Criei esse método aqui. O moveCharacter vai fazer algo muito simples. A gente vai pegar um vector 3 aqui, falar que a minha target position vai ser igual a um new vector 3 do meu horizontal input. 0, nunca vou mexer no meu eixo Y. E o meu vertical input. Ou seja, porque o meu vertical para cima e para baixo não vai existir, ele só está mexendo assim. Então é só o eixo X e o eixo Z. Isso aqui vai fazer com que ele se mova muito devagar. Então vamos criar mais uma variávelzinha aqui serializável, chamada speed, que é float speed, que é só para fazer o nosso personagem se mexer na velocidade que a gente quer. E poder alterar isso conforme a gente quiser. Então, basicamente, o meu horizontal input vai ser vezes o speed, e o vertical input vezes o speed também. Para mover esse personagem, agora a gente tem mais um detalhe. Vocês lembram que eu expliquei que ele é um Nav Mesh Agent, que é justamente para ele poder ser controlado por aquele sistema? Eu preciso salvar essa referência aqui. Então, vamos lá. Private Nav Mesh Agent. Nav Mesh Agent. E, da mesma maneira que eu fiz antes, eu vou colocar aqui que ele vai automaticamente pegar do meu objeto. Uma coisa interessante quando, por exemplo, você tem esse tipo de coisa, que algum componente seu, alguma variável, precisa que um objeto não seja nulo, é bem legal você colocar aqui em cima também que ele requer esse componente. Então, na Mesh Agent, dessa maneira ele nunca vai permitir que você adicione essa classe ou remova o Nav Mesh Agent, porque ele sabe que essa classe depende do Nav Mesh Agent. Isso aqui é só uma maneira mais segura de você poder fazer as coisas e garantir que se outra pessoa mexer, ou se você por acaso se esquecer disso, isso aqui vai garantir que você não tire algo que tua classe precisa. Então beleza, eu vou pegar o meu Nav Mesh Agent e vou dar um move. E ele agora, muito simples, eu vou colocar que ele é um target position, que é a variável que a gente acabou de criar, vezes time.deltaTime. Uma maneira muito simples, a gente vai dar um play aqui e a gente vai ver que o nosso personagemzinho, se tudo der certo, no caso não deu, o speed está 0. Aqui ó. E eu preciso setar a minha câmera. Ele ia pegar sozinho, mas não importa. Vamos só garantir que ele está aqui. Vocês viram como ele está andando aqui já?
Ele ainda não está olhando para o mouse, porque eu só estou pegando essa informação, mas não estou fazendo ele olhar para o mouse. É o nosso próximo passo agora. Então, look to pointer. Mais um métodozinho. Eu uso uma série de atalhos do ReSharper, do Visual Studio. Eu posso fazer depois uma aulinha só sobre isso, mas basicamente eu estou criando um método de uma maneira mais simples. Mas não tem nada de mágica nisso. Que se você quisesse criar ele da maneira normal, não teria problema algum. Então, beleza. Quaternion, rotation, look rotation. Então vai ser igual a um quaternion, quaternion.look rotation, ou seja, eu quero que ele retorne um quaternion baseado na diferença da minha distância entre o objeto que eu estou querendo olhar, ou seja, é o meu transform.position menos o lugar que eu estou tentando olhar, que é aquele meu look position, baseado no up do meu próprio personagem. Então vai ser meu personagem aqui, meu transform.up. Beleza. E o meu transform.rotation, que é o meu personagem atual, ele vai fazer um quaternion slurp, que é justamente ele vai fazer um easing entre esses valores, passando o meu transform rotation atual, a posição que eu acabei de pegar ali, que é o look rotation, e uma velocidade. Eu vou tentar utilizar a mesma speed, mas eu sei que vai ficar um pouquinho lento. Mas tudo bem. .time.delta time. E agora, se tudo der certo... Deixa eu fazer o seguinte aqui, só para a gente conseguir enxergar isso um pouquinho melhor. Eu vou subir essa câmera, dar uma rotacionada nela aqui, para vocês verem que o meu personagem está olhando exatamente para o meu mouse. Vocês conseguem reparar nisso aqui, ó? Não importa para onde eu mexo, ele está sempre olhando para o meu mouse. E isso aqui é uma coisa muito legal para quando você está fazendo um dual stick shooter, para que você mantenha o teu gameplay conciso. E o mais legal da gente fazer esse slurp rotation ali, ó, se eu, por exemplo, eu só setar isso aqui diretamente aqui, vocês vão ver que ele vai ficar muito seco. Transform.rotation igual look rotation. Ele vai ficar instantaneamente. Em alguns casos pode até caber, mas na minha opinião tira um pouco da graça de você ter que compensar o movimento do personagem. Se vocês verem aqui, ó, ele está olhando direto o tempo inteiro, está até rodando um eixo que não poderia me rodar ali, mas isso é fácil de corrigir. Mas vê como fica um pouquinho rápido demais, assim. Eu sinceramente, eu prefiro muito mais isso, mas é mais uma questão até de game design, como que você vai balancear isso, para o teu personagem, por exemplo, se ele for congelado, então ele vai rodar mais devagar, então tudo isso te dá essa opção para poder trabalhar assim. Então, na minha opinião, vale a pena você já fazer preparado para esse tipo de coisa. Então vamos lá, nosso personagemzinho aqui tá andando de uma maneira muito bacana, tá rodando legal, tudo perfeitamente como a gente precisa. Então beleza, a gente já tem uma boa primeira etapa aqui. Eu vou subir isso aqui e vou colocar... Ops, mas está dando umas rotações meio estranhas aqui. Tá. Agora uma outra coisa que a gente precisa fazer essa câmera seguir o nosso personagem de uma maneira legal. Eu não quero perder tempo fazendo um script de seguir, porque isso já existe há muito tempo, tem uma porrada de coisas que já utilizam isso. No próprio Unity Wiki tem um script muito bacana disso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, follow target Unity Wiki. Follow target. Acho que é o smooth follow. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma conferida aqui. Provavelmente isso aqui vai servir. Eu não vou me preocupar demais com isso. Eu não quero que vocês percam tempo fazendo esse tipo de coisa, porque realmente nesse momento não é muito importante. Eu vou copiar exatamente esse script aqui. Você vê que ele até vai contra a maneira como eu faria as coisas. Eu não gosto de declarar nada público. Eu colocaria, por exemplo, aqui, ó,
if target for igual a nulo, retorna. Por exemplo, não quero que ele dê um erro se eu ainda não tiver setado o alvo que ele precisa seguir. Mas tudo bem, eu nem sei se esse script vai ser o que a gente vai utilizar mesmo, porque eu não sei como ele funciona. Vamos só dar uma olhada aqui. O meu eterno probleminha aqui do Visual Studio. Vamos adicionar ele aqui. Vamos ver se isso aqui vai funcionar da maneira como a gente precisa. Eu vou adicionar um personagem aqui. Ficou um pouquinho louco demais. Não é exatamente o script que eu precisava. Eu vou pegar o script que eu já dei uma adaptada. Não é o ideal também. Quando a gente for fazer o nosso projeto, eu vou construir o nosso próprio, até para explicar um pouco mais tudo isso que a gente está vendo. Mas eu só não quero perder muito tempo com isso aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na verdade, eu tive uma ideia até melhor. A gente vai colocar a nossa câmera dentro do personagem, para vocês nem precisarem ver muito script maluco nesse momento. Talvez ele tenha ficado um pouquinho louco demais. Mas tudo bem, a gente vai remover ela daqui por enquanto. Não vou me preocupar com isso agora, pessoal. Já falei. Vou colocar aqui nosso personagem. E tá lindo. Quer ver o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um Smooth Follow aqui. Smooth Follow. Que vai ser bem mais simples e bem mais fácil da gente fazer o efeito que eu estou procurando. Então aqui, eu vou pegar esse script aqui. O que a gente vai fazer? Vou apagar tudo isso aqui. Vou criar um Private Transform Target. Certo? Ele vai ser um Serializable Field. Porque eu quero especificar qual que eu quero do Inspector. Eu vou ter um Serializable Field, Private Speed, Float Speed. E a gente vai ter um Protected Virtual Void Update, que é o método do Unity, que ocorre todo o frame. E o que a gente vai fazer? If nosso target for igual a nulo, a gente retorna já. Uma coisa que é muito padrão, e você vai ver que muitas pessoas fazem isso. O que normalmente eu faria? Quando a maioria dos tutoriais que eu vejo faz assim, e quando eu comecei eu fazia assim. Então eu faria assim, if target não for nula, você colocaria todo o teu código aqui dentro. Mas você vê como você cria algo que não importa nada? Isso aqui vai representar a mesma coisa que isso aqui, só que eu vou precisar de bem menos, vai ficar bem menos meu bagunçado, não vai ter um monte de tab sobrando. Então se não tiver um target, que é o que eu preciso para seguir, já ignora já. Então eu vou fazer o seguinte, meu transform.position vai ser igual a um vector3.slurp, o meu transform.position, o meu target.position, o meu speed vezes time.deltaTime. Somente isso. Eu só quero que a câmera siga meu personagem, mas não rode junto com ele. Então, vamos ver como isso vai funcionar aqui, se vai fazer o que eu preciso que ele faça nesse momento. O script não está salvo aqui para variar. Vamos dar um refresh. Maravilha. Então, eu quero que ele siga meu personagem e eu quero que ele tenha uma velocidade de 5. Ele está muito próximo do meu personagem, não era exatamente o que eu queria. Então vamos lá novamente. Porque ele está chegando muito rápido no personagem, então o que a gente vai fazer? A gente vai salvar aqui, ó. Então, Inspector Variables, Private Variables, Private Float, Vector3 Offset. O que eu vou fazer? No meu awake, eu vou salvar a minha posição atual da minha câmera. .position, certo? Eu vou salvar isso. Eu vou até deixar você... Não, por enquanto eu vou deixar assim. E o que eu vou fazer? Ao invés de eu tentar simplesmente fazer ele chegar na posição, eu quero que ele mantenha a mesma distância que ele está agora. Então, ao invés de eu mandar ele para target position, eu vou criar aqui uma nova variável chamada final position e vou colocar aqui
que vai ser igual ao target.position mais o meu offset. E vou setar ele para o final position. E vamos ver como isso aqui vai funcionar. Bem melhor. Exatamente o que eu precisava. Então agora, se eu mudar aqui, falar, pô, eu quero a câmera um pouquinho mais próximo, ele vai continuar funcionando da mesma maneira, perfeitamente. Era exatamente o que a gente precisava. Desculpa. Então beleza, a gente tem esses dois scripts, um está andando, o outro está tirando. Um está andando, o outro está seguindo a câmera, agora a gente vai criar mais um script que vai fazer ele simplesmente atirar. Que a gente vai chamar ele aqui de Character Weapon Controller. Pode ser. Maravilha, a gente vai colocar no nosso personagemzinho aqui. A gente tem esse Character Weapon aqui. Vamos lá novamente, eu vou colocar uma linha aqui, ele vai dar esse probleminha, eu já vou fechar, já vou salvar para evitar que eu faça tudo e passe pelo mesmo problema todas as vezes. Tá. O que isso aqui vai fazer? Então, a arma não pode ficar tirando todo o frame. Então a gente precisa, a primeira coisa, vai precisar de um cooldown para isso. Beleza. Private, float, weapon, cooldown. Tá bom? Vou colocar aqui com serializable field. No princípio eu vou colocar aqui a 1.0. Então ela vai poder dar um tiro a cada segundo. Eu vou colocar aqui outra coisa que vai ser o meu private, um serializable field. Private game object bullet. Não vou nem fazer isso aqui por enquanto. Vamos passar passo a passo por isso. Então, protected virtual void update, ou seja, todo update. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente checar if o meu input.getMouseButton 0, ou seja, se eu tiver pressionado o mouse button 0, ou seja, o botão esquerdo do mouse, e o que eu preciso agora para fazer esse cooldown funcionar? Eu vou precisar salvar uma variável de quando foi a última vez que eu atirei. Então, novamente, vou colocar aqui inspector variáveis local variables. Então, aqui, private float last shoot time é igual a um float.maxValue. E vou salvar o cooldown já tem. Então, aqui, ó, se o meu last shoot time for maior que o meu weapon cooldown, ou seja, ele vai poder atirar. Eu tô com o mouse pressionado e o meu tiro passado foi a mais tempo do que o cooldown da minha arma. Perfeitamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou zerar isso aqui, porque eu não quero. Então toda vez que ele atirar, ele zera o last shooting time. E vou efetivamente atirar. Shoot. Beleza. Então, outra coisinha que eu preciso fazer, eu preciso que meu last shoot time, ele em todo frame, ele adicione um time.deltaTime. Porque assim, o que vai acontecer? Esse número ele vai começar com um número gigante, muito alto, vamos imaginar, sei lá, 100 mil. 100 mil é maior que meu weapon cooldown de 1? É maior. O mouse está pressionado? Tá. Pode atirar. Atirou, eu zero esse meu last shooting time. Tá zerado. Ele é menor, 0 é menor do que o weapon cooldown que é 1? É menor. Então não pode atirar ainda. Só que aqui ele está em todo o frame, ele está incrementando. Então quando ele chegar a 1 segundo de novo, ele vai habilitar isso e deixar atirar novamente. Beleza. Agora para atirar, o que a gente vai precisar? A gente precisa de uma bala. Vamos fazer aqui uma esferazinha pequena, 0.1, 0.1, 0.1. Acho que ficou pequena até demais, não dá nem para enxergar ela. É que ela está meio para cima. Não tem problema. Vamos colocar ela mais próxima aqui. Vamos colocar um materialzinho nela, só para a gente poder enxergar melhor ela. Então, material, bullet. Vamos colocar uma cor nela que vai atirar uma bola verde. Tá aqui, essa nossa balinha a gente vai chamar de bullet. Maravilha. Vou criar aqui um script já para ela, que vai ser o nosso
bullet. Eu vou passar isso aqui para dentro. Uma coisa, pessoal, sobre a organização do projeto, eu não estou fazendo nada organizado, isso aqui está me dando raiva, até os nomes das variáveis, mas eu quero passar isso com mais calma, depois eu quero explicar por que você separa, como você separa isso. Então por aqui eu estou fazendo algo bem básico, não quero perder muito tempo explicando coisas que não vão acrescentar para vocês agora. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Não é assim que se organiza um projeto de uma maneira correta. Bom, o que a gente precisa aqui agora? Bom, na verdade, primeira coisa, o nosso character weapon ele vai ter que ter uma referência para aquela arma, para aquela bullet, para a gente poder mandar. Então vou criar um serializable field, private bullet, bullet prefab. Beleza. Quando a gente efetivamente atirar, o que ele vai fazer? Eu vou pegar um clone desse bullet, então basicamente vai ser um bullet clone, vai ser igual instantiate o meu bullet prefab. Ele vai basicamente pegar a posição do meu personagem, então vai ser transform.position, vai ser igual ao meu transform.position. Ele vai pegar a rotação do meu personagem, porque eu quero que ele atire para frente, obviamente, né? .rotation vai ser igual ao transform.rotation. É isso. Basicamente é isso. E agora a nossa bala, de uma maneira muito simples, ela vai simplesmente sair andando para frente no tempo que a gente definir aqui. Então vamos precisar de duas variáveis. Eu não estou criando aqui, deixa eu ver se é certinho. Tá. Vou fechar aqui, abrir ela novamente. Então, inspector variables. Colocar aqui serializable field, private float speed. Por enquanto é só. Então, protected virtual void awake. Por quê? Porque eu vou precisar pegar o componente rigidBody dela, private rigidBody é igual a get component rigidBody. Beleza, salvei isso no meu start. A gente vai colocar aqui o nosso rigidBody.velocity vai ser igual a frente desse personagem, então transform.forward dessa bala, vezes a minha velocidade. Somente isso. Vou colocar aqui um speed de 10. Não sei ainda como isso vai ser, porque a gente vai ver ali em tempo real. Então, recapitulando, toda vez que o meu mouse estiver pressionado e o tempo da última vez que eu atirei for maior que o meu cooldown da minha arma, ele vai instanciar uma nova bala, e essa bala, quando ela for instanciada, ela vai saber o que fazer. Vamos ver se isso funciona aqui. Eu preciso setar aqui no meu personagem a bala. Então, próxima coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma pastinha chamada prefabs e vou salvar essa minha bala lá dentro. Vou arrancar e vou salvar esse bullet aqui. Vamos ver como isso vai acontecer. Ele está falando que eu não tenho o componente rigidBody dentro dele. De verdade, eu esqueci de colocar. Então vamos colocar aqui no rigidBody. Ele não vai usar gravidade, eu não quero que ele use gravidade, ele não é kinemático, ou seja, eu quero que ele tenha uma certa... Ele vai ter influência de outras coisas, ele não vou controlar somente ele. E agora, vamos ver. Tá ficando um pouco lento, será? Vamos ver aqui se esse speed... um outro detalhezinho que eu esqueci de adicionar o script bullet. Ué? Pera aí. Vamos ver aqui. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Ele provavelmente está sendo instanciado dentro do meu personagem. Então isso aqui vai dar um problema. O que eu vou fazer? O transform position vai ser igual a minha posição atual mais o meu transform.forward
vezes 1.0. Ou seja, eu quero que ele saia uma unidade na frente do meu personagem. Vamos ver se isso aqui resolve o problema, eu já explico um pouquinho melhor para vocês. Exatamente. O forward está para o lado errado. Nosso personagem está olhando para o lado errado. Deixa eu só confirmar aqui. Opa, eu quero o local. Na verdade, ele está atirando para o lado certo. O meu mouse que está funcionando invertido. Já descobrimos o porquê disso aqui. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo errado no personagem. Uma coisa que eu fiz, eu tô invertendo aqui. Isso aqui não pode, ele tem que ser a posição que eu estou olhando menos a posição atual. Desculpa, pessoal. Foi um erro muito simples. Eu vou comentar todo esse código aqui, vou disponibilizar para vocês, para ficar mais fácil. Eu só quero que vocês acompanhem, para vocês tentarem criar algo junto comigo, passando por cada etapa, como funciona de verdade o desenvolvimento. Acho que a bala está um pouquinho devagar, mas vocês vão reparar que isso aqui, se eu deixar o mouse pressionado, vai funcionar certinho. O cooldown está muito alto, vamos diminuir esse cooldown aqui para 0.2 talvez. Bem melhor. E assim, está gerando 1 milhão de bala. A gente não precisa que elas fiquem tanto tempo assim, então a gente vai incluir mais uma variável aqui. Private float max alive time, que vai ser 2 segundos. Depois de 2 segundos ela automaticamente vai se destruir. De uma maneira muito simples, eu coloco aqui, que é um destroy, InObject, nesse max alive time. Ou seja, depois de 1 segundo ela vai ser automaticamente destruída e a gente vai ver isso aqui acontecendo agora. Um tiro, estão vendo que ela está indo embora? Sumiu. Atirou, está aqui, sumiu. Então, está funcionando isso de uma maneira ok. Maravilha, a gente tem... Deixa eu só colocar aqui no nosso personagem também que o cooldown, aquele que a gente tinha testado, tinha ficado legal, 0.2. Colocar aqui. E está lá nosso personagem. Andando, atirando, sendo bem controlado, as nossas balas estão voando ainda. Eu vou colocar uma coisinha muito simples que não vai funcionar perfeitamente agora, mas eu acho que é o suficiente para gente, para vocês conhecerem um pouco disso. Então, private virtual void on collision enter collider under o que tá ok. Destroy this including object. Opa. Beleza. Vamos só ver se isso aqui vai funcionar. Isso aqui traz uma série de problemas depois que eu quero explicar para você. Collision. Desculpa, pessoal. Mas o compilador do Unity ele sempre traz erros que ajudam na maioria das vezes. Vamos só ver se isso aqui funciona. Vocês estão vendo que agora, aonde a minha bala colide, ela automaticamente some. Isso aqui vai ser melhor ainda porque não vai ficar sobrando muito objeto, elas não vão ficar voando no espaço igual elas estavam antes. Então dessa maneira elas conseguem ficar um pouquinho melhor. Agora vem a parte do multiplayer. Bom, vamos lá. Primeiro passo, vou criar um GameObject em branco chamado Network Manager. Posicionar ele na posição 0, 0. E com esse novo framework de network do Unity, ele tem uma série de componentes chamado network. Vocês vão ver aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai precisar, o Network Manager, é o core de tudo que é sincronizado multiplayer. Tudo que é passado de um lado para o outro, tudo passa por esse cara aqui. E o Unity trouxe uma outra coisinha, que é esse Network Manager HUD, que é um simplificador somente para você conseguir testar isso de uma maneira mais rápida. Então, a gente vai colocar esse cara aqui. Se eu apertar o play agora, como eu mostrei naquele outro vídeo, vocês vão ver que a gente tem uma série de controlezinhos aqui. O primeiro, eu quero criar um host desse jogo. O segundo, eu quero me conectar a algum host. O terceiro, você quer criar um servidor somente na LAN e não na internet. E o quarto é para fazer matchmaking online. Eu vou passar por isso depois. Agora a gente vai fazer só local, mas vocês vão ver o quão fácil é colocar um multiplayer online rodando de uma maneira extremamente simples.
Beleza, tá aqui o nosso personagem. Agora eu vou adicionar mais um dos componentes do network aqui, que é esse network transform. Ou seja, eu quero que ele sync o transform desse meu personagem. Aqui é quantos frames por segundo você vai enviar essa informação. Eu preciso que ele envie a pelo menos 29 frames por segundo para que ele seja conciso, para que as duas telas aparentem ser a mesma coisa. Ele tem algumas coisas legais aqui, ó, que, por exemplo, se o teu personagem não estivesse mexendo, ele não envia nada. Então ele sabe parar de enviar as coisas quando ele precisa. A gente vai colocar que ele só se mexe no eixo X e Z. Então eu não preciso enviar informações sobre outros eixos, de rotação também. Eu acho que isso aqui é o suficiente. O nosso personagem está desabilitado porque ele precisa ser spawnado agora corretamente pelo Network Manager. Então eu só vou salvar ele aqui como um outro prefab. Então beleza, vamos lá. Agora no nosso Network Manager, vocês vão ver que tem aqui, ó, spawn info. Então a primeira coisa que ele pergunta, qual que é o teu player prefab? O que precisa ser spawnado quando um player se conectar ao jogo? Eu vou dizer que é o meu personagem aqui. Se eu der o play agora, quando o jogo começar, não vai ter nada. Mas quando eu apertar o play, ele vai automaticamente colocar esse meu personagem aqui. Certo? Tá funcionando, já tá rodando de uma maneira bem bacana, bem simples, ele já tá funcionando. Tanto é que agora, se eu gerar uma build aqui, eu vou adicionar a cena atual, vou gerar uma build porque eu quero mostrar para vocês como isso já está funcionando. Deixa a build aqui, colocar um main aqui, e vamos ver isso rodando agora. Ele reportou que tem algumas diretivas aqui que não podem ser utilizadas, e é porque por algum motivo ele tem duas coisas aqui que eu nem estou utilizando, que acabou ficando. Não tem problema algum, esse tipo de coisa. Vamos lá novamente. Então vamos gerar isso aqui. E vamos ver isso rodandinho. Fechar isso aqui. Vou abrir aqui esse projetinho novo. E ao mesmo tempo vou dar o play no meu projeto aqui. Vou criar um host aqui. Está aqui ele. E aqui eu vou simplesmente me conectar na LAN, que é o meu localhost, a minha máquina atual. Criou? Está aqui os dois. Os dois estão disputando o mesmo controle, os dois estão se movimentando da mesma maneira. Isso aqui está gerando uma porrada de problema. Mas eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Então vamos lá, no nosso personagem. Eu coloquei esse Network Identity aqui, porque na verdade quando eu coloquei o Transform, ele automaticamente gerou o Network Identity. E esse cara, ele precisa ter, ele tem duas opções. Se ele é um objeto que só vai ser criado no servidor, ou se ele é um objeto que ele só vai, o player tem controle sobre ele. Nesse caso do personagem, com certeza o player tem controle sobre ele. E o que a gente vai fazer? Além disso aqui, no meu personagem e na minha arma, eu preciso saber se o clique que aconteceu foi especificamente daquele jogador. Como vão ter dois jogadores apertando espaço, o mouse 1 ao mesmo tempo, os dois vão estar detectando isso. Se eu não colocar nada, os dois vão atirar ao mesmo tempo, vão tentar se mover ao mesmo tempo. Então isso vai gerar uma série de problemas, obviamente. Então aqui, vamos lá. Private Network Identity, que foi aquele componente que a gente acabou de colocar ali. Network Identity. No awake, eu vou pegar esse meu get component network identity, e assim como eu fiz com o nav mesh, eu vou falar que obrigatoriamente eu preciso desse componente. Então, para garantir que eu não remova ele sem querer, eu vou colocar aqui, eu preciso de um type of network identity. Pronto. E agora o que é? No nosso update, a função que roda todo o frame, o que eu vou fazer? Network identity if network identity.isLocalPlayer. Se ele não for o player atual, ou seja, se ele for igual a false, ele vai retornar. Eu só não vou utilizar o igual a false porque não é muito comum isso aqui, pelo menos eu já estou acostumado a não trabalhar mais setando diretamente para false. Então você nega a afirmação. Essa exclamação aqui na frente significa exatamente isso. Então, se não for o player atual, simplesmente ignora tudo daqui para baixo. Isso aqui nunca vai acontecer se não for o player atual. Então, beleza. Vamos lá e vamos testar agora para ver como é que isso aqui tá.
Vou criar um host aqui. Vou dar um build and run para ele rodar aquela outra. Deixa eu fechar esse meu super exemplo aqui que eu fiz. Vamos lá de novo. Vou dar o play aqui. Vou criar o meu host aqui. E nesse aqui eu vou me conectar. Vocês estão vendo agora que os dois personagens estão funcionando de uma maneira muito tranquila. O outro ele está se mexendo um pouco porque eu estou com o mesmo mouse e o Unity lá atrás ele tá pegando meu mouse em todos os lugares. Não sei se vocês conseguem reparar, mas por exemplo, a movimentação ela está bem única por player. É uma coisa que você não vai ter problema com esse tipo de coisa quando você estiver trabalhando, por exemplo, num jogo numa rede. Então não é o tipo de problema que você vai ter. Ele tem um certo delayzinho aqui para trás, porque lá atrás roda num framework um pouquinho mais lento, mas não é algo que você deva se preocupar nesse momento. Agora o tiro, a mesma coisa, os dois estão atirando ao mesmo tempo, o que não é ideal. Eles estão atirando ao mesmo tempo e os tiros estão colidindo lá ao mesmo tempo, tá quase bom isso aqui. Bom, vamos lá então. Vou fechar esse carinha aqui e vamos para o meu Character Weapon Controller. Da mesma maneira que antes, eu vou colocar aqui o meu Private Network Identity. Network Identity. Eu preciso que ele tenha, então eu vou colocar aqui em cima que ele precisa de um tipo Network Identity. Eu vou pegar isso aqui no meu Awake. Então, Protected Virtual Void Awake. Vou pegar esse componente que é o meu Network Identity. E da mesma maneira que antes, if Network Identity, Network Identity is local player. Se não for o local player, retorne e já sai desse método agora. Nem verifica toda essa parte de baixo aqui que a gente precisa. Vamos lá, vamos dar o play de novo. E vamos dar um build. E dar um play nesse cara aqui. Vou criar o host aqui. Vou me conectar com esse cara aqui. Os dois estão em cima do outro. Mas ó, esse aqui está tirando, o outro não está. E esse aqui está tirando e o outro não está. Mas você não está vendo um tiro um no outro. Isso não é o certo, né? Você precisaria estar vendo tiro nos dois projetos ao mesmo tempo. Aqui que vem uma das coisas que ficou melhor em todo o framework novo de multiplayer que eu achei, na minha opinião. Se você for ver aqui no nosso Character Weapon Controller, ele trouxe uma série de comandos, ele trouxe um novo Mono Behavior que é justamente para você lidar com esse tipo de situação. O que eu preciso fazer aqui? Ao invés de eu utilizar um Mono Behavior, eu vou utilizar um Network Mono Behavior. Network Behavior. Sorry, desculpa pessoal. Então beleza, ele é um Network Behavior, ou seja, agora eu consigo utilizar alguns outros métodos que eu preciso para ter esse controle entre uma coisa e outra. A nossa bullet aqui ela ainda precisa, se eu der um refresh aqui, provavelmente ele vai até adicionar já um Network Identity. Nesse caso não adicionou porque ele não está instanciado. Vou adicionar um Network Identity. Ele não é um Local Player Authority, porque ele precisa estar sincronizado entre os dois, ele não é controlado só por um. Eu preciso que as informações de network, de posição dele, de transform, sejam sincronizadas também. Ele precisa sincronizar um Rigid Body 3D, 30 frames por segundo, somente no X e no Z, assim como antes. Beleza? Agora aqui no nosso bullet, no Weapon Controller aqui, desculpa, a gente vai fazer o seguinte. O que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui eu preciso transformar ele num comando para ser chamado via TCP, seja lá qual protocolo está sendo utilizado, via rede. Então o que eu faço? Tem essa pequena instrução aqui que eu coloco que ele é um command. E para ele ser um command reconhecido pela network, ele precisa ter um pequeno prefixo chamado CMD na frente do nome do método. Então você tendo esse prefixo, ele reconhece que é um comando de network. E por último, sempre que ele spawnar um objeto, eu preciso que o meu servidor envie as informações para outro cliente. Tal personagem spawnou esse objeto. Preciso que você spawne nos outros também. Então vamos colocar aqui networkserver.spawn bulletClone.GameObject.
Pô, mas como é que ele vai saber como spawnar nos outros personagens? Eu vou mostrar aqui para vocês que aqui no Network Manager, assim como você declara o player, ele tem aqui, ó, prefabs que você pode instanciar em tempo real durante o jogo. Você seta o teu bullet, opa, eu preciso criar um novo aqui, seta o teu bullet aqui. Eu vou gerar uma nova build aqui. Vou apertar o play. E vou rodar aqui novamente. Vou rodar, mover esse personagem um pouquinho para o lado e vou me conectar com esse daqui. Estão vendo que agora o tiro está funcionando certinho de um para o outro? Vou dar um tiro aqui, ó. Estou vendo os dois corretamente, exatamente como eu precisava. Eu acho que ele está até com um probleminha de rotação aqui, se não me engano. Ah, eu acho que eu coloquei o eixo errado. Vamos voltar aqui nesses dois aqui e colocar XYZ, só para garantir. Vamos lá novamente. Vou criar nesse cara aqui. Opa! Vou gerar uma build nova. Play. Vou rodar aqui novamente. Vou permitir acesso à rede, porque agora esse cara está dando o host. Mover ele aqui um pouquinho para o lado. E vamos ver agora. Agora sim. Agora está perfeito. Então, pô, daqui para frente os próximos passos seriam você fazer ele detectar a colisão entre um outro, tirar vida, controlar a vida, mas eu quero mostrar tudo isso e muito mais no nosso projeto aí que a gente está fazendo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouco mais claro do que ontem. E se tiver qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Valeu, moçada. Um grande abraço. Tchau, tchau.